é o profeta do YouTuber, assim conhecido por muitos dos meus seguidores aí. Eu quero contar para vocês de maneira mais detalhada nesse vídeo, sem roteiro, sem corte, com toda a dinâmica da vida real. Eu quero falar para vocês como que foi essa experiência minha, onde é para poucos, são poucos que submetem a um sacrifício com um propósito, né? De ficar 12 dias sem comer, só tomando água, em um monte, né? Em uma mata fechada. E foi isso que aconteceu comigo. Eu vou contar um pouco dessa experiência para vocês agora. Segura comigo aí até o final que eu vou contar para vocês a partir do princípio, né? Isso aconteceu no ano de 2015, quando eu tinha aí meus 2015, vamos ver, 2025 menos 10 dá 2015, foi 2013. Hoje eu tô com 33. Não, é isso mesmo, 10 anos atrás. 23 anos eu tinha, cerca de 22 a 23 anos. 2015, eu estive viajando para Carapó, onde eu fazia parte de uma comunidade, e ali eu pude participar de um momento ali com uma pessoa ou duas só que estavam conosco ali, né? Já teve outros momentos que eu estive só. Já fiquei 7 dias só, uma noite inteira só em um lugar, né, em uma mata um pouco mais perigosa, né? Como foi a primeira vez que eu fiz esse tipo de teste, né? Esse tipo de desafio a mim mesmo. E especificamente nesse dia que eu fiquei 12 dias em um monte, só tomando água, e com a minha Bíblia e a minha fé, eu fiquei, foi nessa ocasião que eu vou contar para vocês. Ali eu pude chegar nos primeiros dias, como eu já disse no meu vídeo, né, que eu vou deixar relacionado aqui com esse. Vou deixar, né, você vai ver aí na minha For You. Nós estivemos ali, eu estive ali por cerca de 12 dias, onde os primeiros dias realmente foi mais tranquilo, né? As primeiras horas, né, as primeiras 24 horas, as primeiras 48 horas começou a apertar, a gente começa a sentir aquela necessidade de alimento, mas o segredo é o propósito. Você tem que ter um foco, tem que ter uma meta. O meu objetivo sempre foi esse, foi focar na espiritualidade. Leitura, oração, né? E momentos de meditações, louvor, cântico. Então, essa foi a dinâmica desses 12 dias. Isso me alavancou, né? Na minha vida pessoal, no meu ministério, na época, né? Quando eu exercia o meu ministério. E isso foi uma grande experiência para mim, onde quando eu comecei a desdobrar a história, as pessoas queriam demais escutar, mas como que foi isso? Né? Inacreditável, como que você conseguiu ficar 12 dias em jejum? Sim, fiquei 12 dias em jejum com um propósito, né? E uma missão de vida que ainda eu não entendia o que era. Hoje eu sei. Hoje eu sei que o chamado já naquela época já era um preparo, né? Um tipo de referência para hoje, quando eu estaria contando a minha história para o mundo. No ano de 2026, eu já profetizei que meu canal bombou. Na verdade, ele bombou em 2025, nesse mesmo ano que eu estou contando essa história para vocês, história de vida real. E em 2026 foi quando quando eu vou contar outra história, né? Porque eu tenho um vídeo onde eu conto uma profecia do ano de 2026 e ali eu digo que em 2026 eu mando o recado para o Anderson de 2025, que é hoje. Olha que paradoxo, né? Mas aí só as mentes pensantes entendem essa dinâmica. Então, eu quero te conduzir a viajar nessa trajetória, nessa experiência que eu vivi ali, onde ali eu pude ouvir a voz de Deus, eu pude entender o chamado dele para a minha vida, e isso, agora mais do que nunca, é um momento de meditação, de cair em si e entender esse chamado divino
E por que que eu estou aqui? Por que que eu viajei 3.600 quilômetros para estar aqui agora contando essa história para você, você aí nordestino, que pensa em sair da sua rotina, dessa cultura, né, que há nessa região. Há muitos benefícios, há coisas maravilhosas no meu estado, mas infelizmente há uma precariedade de oportunidades, de empregos, de, de ascensão, né, de faculdade, às vezes justamente pela a dificuldade de emprego já gera um certo tipo de estagnação nas finanças das pessoas, e daí já não se tem recurso para investir em uma faculdade, para fazer um curso, né, de melhorias preparatório para a carreira profissional e etc. Mas enfim, nessa trajetória que eu tive, nessa experiência que eu tive, que eu quero contar para vocês hoje, onde eu estive 12 dias sem comer, só apenas com água, em jejum e oração, com minha Bíblia e minha fé. Ali eu pude aprender grandiosas lições que eu vou estar desdobrando para você aqui nesse vídeo. Os primeiros dias foram difíceis, mas conforme os dias passavam, eu ia entendendo a dinâmica. Eu sei que o Senhor me chamou, eu sei o propósito pelo qual estou aqui, e isso me trará numerosos benefícios para a minha vida pessoal, profissional, como pai de família, né? Como alguém que faz parte de uma sociedade, alguém que faz parte de um corpo, né? Da Igreja de Cristo Jesus. Então, eu pude ali me desprender dessa parte física, de certa forma, né? Você vê o quão obsoleto é a nossa estrutura física nesse sentido, ou seja, você vê que o homem em si, como ser vivente, ele tem a sua parte espiritual, na qual ela é fundamental, ela é muito importante para que ele também comunga com ela, para que ele dialogue com ela, né? Ou seja, através das escrituras, através da meditação, através da fé, né? E aí ele tem acesso a um ser supremo, a um ser divino que é o Deus, na qual eu creio, Deus das escrituras, né? O mesmo Deus que fez com que Moisés, Granada, Granada, é o mesmo Deus em que permitiu com que Moisés ficasse ali aqueles dias no monte, né? E desceu com a sua face resplandecendo, né? Depois de muitos dias sem comer ali no monte, quando ele desceu com as tábuas, né? Com os 10 mandamentos. Mas assim, a história ela não se repete, mas ela rima, né? Então, na história da humanidade sempre haverá homens que será levantado para contar fatos, para contar histórias, para viver histórias, para inspirar pessoas. Então, não é diferente nos dias de hoje. Nós precisamos vivenciar algo distinto. Nós precisamos apostar, investir em, em uma experiência na qual, às vezes, tire a gente do comum, né? No qual, às vezes, traga experiências transcendentes para a nossa mente, para o nosso espírito, a nossa alma. Então, esse caminho, por tantos e tantos anos, também foi as Escrituras, foi a experiência com Deus. Então, é isso que eu quero contar essa trajetória para você, na qual, depois de 12 dias ali naquele lugar, eu pude sair ali, né, consagrado, acreditando que eu era uma pessoa melhor, em que sentido? Porque eu senti, ali eu já entendia o valor da espiritualidade, entendia o valor de não apenas viver no físico, na carne, né? Satisfazendo os desejos da carne, que Gálatas fala, né? Gálatas 5, né? Que é a luxúria, a ambição, né? Egoísta, e outras séries, né? Que ali Paulo vai catalogando ali em Gálatas 5. Mas enfim, eu quero tratar nesse momento a respeito dessa experiência, no qual eu te convido a fazer. Micaías, tá fazendo barulho aqui. No qual eu te convido a fazer algum tipo de experiência e comentar aqui nesse vídeo qual foi a experiência que você já fez na sua vida que quebrou paradigmas, né? Bob Proctor,
que é um grande coach internacional, ele fala que nós devemos quebrar paradigmas. O que é quebrar paradigmas? É quebrar hábitos, quebrar rotinas, quebrar aquele automático que por vezes nós estamos seguindo nessa trajetória. Então, quebrar paradigma é você fazer algo diferente. A sua rotina é trabalhar todos os dias, chegar em casa, assistir televisão, jantar, brincar com as crianças. Quebrar paradigma é isso, é em um momento oportuno, numas férias, fazer uma viagem, numas férias, tirar um dia para se santificar, para entender as escrituras, né? Para que isso te torne um ser humano melhor, um ser humano, uma pessoa mais sensível à sua família, mais sensível à voz divina. Mas é sobre isso que eu quero tratar, sobre os benefícios que 12 dias sem comer traz para a nossa alma. Então, a fome é um estar, é uma situação, é um estado que muitos já estiveram. Paulo padeceu fome. Quantos homens de Deus já padeceram fome? Entendeu? Outros homens que não têm sua fé, confessa, já passaram fome, padeceram fome por falta de recursos, por falta de dinheiro, de alimento físico, do pão. Outros passaram para simplesmente mortificar sua carne, como é o exemplo que eu estou citando para vocês. Mas, enfim, há sofrimentos que vêm para a vida humana que tem um objetivo de transformação, um objetivo de mudança. Então, existe uma fala de uma música do cantor Luke Dube, um cantor africano, né? Eu sou nordestino, a gente escuta muito a música reggae ali naquela região. Então, existe um cantor que já fez sucesso e faz sucesso ali naquela região, africano, né? Que fez sucesso nos Estados Unidos, no seu auge aí, ano de 2002 ele faleceu, né? Se não me falha a memória, ele diz que se você falar para as pessoas o que ela tem que fazer, elas vão se irritar com você. Fale sobre você para ela. Fale sobre o que você faz, como você faz. Fale sobre como alcançar o que você alcançou. Ou seja, é aquilo de você dizer, não, eu vou ensinar para vocês, vou mostrar para vocês como que se faz. Aí o Luke Dube fala na sua música que elas vão te adorar, elas vão te seguir. Não estou falando adorar no sentido de prostrar, adoração, é idolatria, mas estou falando no sentido de emoção, né? No sentido de se sentir apegada por aquela pessoa, ter um sentimento de respeito, né? Nesse sentido. Então, é sobre isso que eu estou falando. Né? Não diga às pessoas o que elas devem fazer. Faça para que elas entendam. Certo? Então, é isso. Essa é a experiência que eu estou contando um pouco para vocês. Futuramente estarei desdobrando mais essa trajetória. Né? Eu digo para vocês que existe a possibilidade aí de outras experiências. De repente, nessas outras experiências, eu posso estar até mostrando para vocês aí uma live, né, em situações mais específicas, mas enfim, eu acredito que eu fui chamado por Deus para contar a minha história através do YouTube para vocês. Por isso que alguns já me chamam de o profeta do YouTube, porque ele foi chamado por Deus para falar no YouTube, para contar sua trajetória e inspirar pessoas, não somente do Brasil, mas do mundo, a superarem momentos difíceis, momentos extremos, como a fome durante 12 dias, pobreza, como eu já vivi na minha infância, certo? Às vezes desprezo, né?
Ainda hoje nós vivemos desprezo. E agora, por último, o que eu tenho aprendido é que quando você começa a contar a sua trajetória para o mundo, no qual as pessoas percebem que você está sendo bem-sucedido, aquelas pessoas que, entre aspas, mais gostam de você, elas se afastam. Ou seja, em que sentido? Aquelas pessoas que diziam ser seus amigos, que diziam estar do seu lado quando precisasse, elas não aparecem no seu canal para dar o like, para comentar, para compartilhar, para falar, eu vou fortalecer o trabalho do profeta do YouTube. Não, elas simplesmente somem. Então as pessoas que sempre te amaram, entre aspas, te amaram, elas somem quando você se torna uma voz no YouTube. Então pega essa visão, porque essa é a história do profeta no YouTube. Vem comigo, eu estarei dando mais dicas dia a dia sobre essa minha experiência e o sucesso que eu tive no meu trabalho, aplicando a logística à minha vida e como isso tem funcionado de maneira eficiente para o meu lar, para a minha rotina. Vem comigo, Logística no Lar. Se você já gostou desse vídeo, desse conteúdo, dessa vlog, deixa seu like, se inscreve para fortalecer o nosso trabalho. Vem comigo com o Profeta do YouTube.